Mateus 9:10. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do capítulo 9, do versos 10, ele fala por tema: Jesus come com pecadores. Ali percebe-se que havia Jesus e os seus discípulos a comer. E a palavra de Deus vai falar que os fariseus, eles criticaram Jesus, porque Jesus estava a comer com os pecadores. Aí Jesus, ele vai dizer assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes da casa de Israel. A palavra do Senhor vai falar no livro de Lucas, do capítulo 19, a história de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia vai falar que esse homem, ele era publicano e ele cobrava impostos. E a Bíblia vai falar que havia uma multidão em volta de Jesus. E quando Jesus ia passando, Zaqueu, ele observou que aquela multidão começou a ficar alvoroçada. Começou a ficar numa situação de alvoroço. Eu vou tentar conjecturar para vocês da melhor forma. É como se, por um exemplo, nós estivéssemos numa feira e a multidão começa a avançar para comprar seus produtos e começa a apertar. Então é mais ou menos isso. E a Bíblia vai falar que quando Zaqueu vê aquele alvoroço, ele pega e ele sobe numa figueira brava. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. E ele não perde tempo. Ele sobe nessa figueira para tentar chamar a atenção do Senhor. E a Bíblia fala que quando ele sobe nessa figueira, Jesus, ele passa. Aí Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu irei pousar na tua casa. Por que Jesus falou que iria pousar, descer a casa de Zaqueu? Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus, ele sabia que Zaqueu, ele pegava os impostos, ele roubava para si os impostos. Mas quando ele chamou a atenção do Senhor, que ele subiu, porque ele queria chamar a atenção do Senhor, ele precisava de Jesus como eu e você precisamos de Jesus. E a Bíblia vai falar que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, o cenário muda. E a partir daquele momento, o próprio Zaqueu, ele se arrepende de defraudar, ou seja, de tirar para si aquilo que não era dele. E ele diz: Senhor, eu irei devolver tudo aquilo que eu tirei para mim, irei devolver. E ele alcança a misericórdia do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele envia os 12 discípulos dele, ele vai instruir os discípulos dele. É como se o Senhor tivesse dando para eles hoje, como eu posso dizer, ensinando a eles se portar diante da sociedade. Jesus vai falar que aonde eles fossem, e que se aquele povo não aceitasse, não recebesse a palavra dele, eles não precisavam brigar, eles não precisavam guerrear, eles não precisavam se entrelaçar. Eles apenas tinham que bater a poeira das suas sandálias e seguir o seu caminho. E Jesus foi instruindo os seus 12 discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que no meio desses 12 discípulos, o Senhor também ele vai levantar
70. Ele vai comissionar 70. E ele vai enviar de 2 em 2. E a Bíblia vai dizer que quando ele envia de 2 em 2 para levar a palavra dele, ele fala, ele dá uma ordem. Ele disse que sobre a vida deles havia uma autoridade. Sobre as vossas vidas o Senhor entregou uma autoridade. Eles tinham que colocar, impor as mãos nos enfermos e eles seriam sarados. O morto ressuscitaria. E eles foram instruídos para fazer a obra do Senhor. E eles seguiram conforme o Senhor os ensinou. E a Bíblia vai falar que quando esses 70 eles voltam, da missão dos 70, eles voltam maravilhados, porque eles viram a manifestação, o poder de Deus a atuar nas vossas vidas. E a Bíblia vai falar que quando eles se aproximam de Jesus, eles falam para Jesus: Senhor, no teu nome, os inimigos se sujeitam no teu nome. E a palavra de Deus vai falar que o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, não se alegram se os inimigos se sujeitam ao meu nome. Não se alegram se eles saem no meu nome, mas antes se alegrem em saber que os vossos nomes estão no livro da vida. E o que eu entendo? Que dom, ele não salva. Deus, ele concede a cada um de nós o dom para que haja a edificação da igreja. E dom, eu vou explicar algo aqui, ele é irrevogável. Livro de Romanos, capítulo 12, está escrito, os dons de Deus é irrevogável. O que é irrevogável, irmã Simone? É algo que não se pode ser cancelado. É algo que Deus te deu, Deus selou na tua vida. E hoje muitas pessoas questionam sobre dons. Ah, mas fulano tem o dom de visão, interpretação. Irmão, é dado à medida. A palavra de Deus fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. E é dado por medida. O Senhor não vai dar nada para você se você não tem a capacidade, irmão, de suportar. Porque quanto mais é dado, varão, varoa, mais você vai passar por situações, por provações. E quanto mais tu recebe de Deus, mais o Senhor, ele vai te colocar, avançar, vai fazer o teu ministério avançar. E o dom do Senhor, ele não é dado assim, não existe isso. Para que nós possamos receber o Espírito Santo do Senhor, é como eu falei, tem que haver uma renúncia, tem que haver uma comunhão, uma vida de oração e um altar consertado diante da presença dele. Porque quando Jesus, na sua palavra, ele comissiona os 12, ele diz para eles, segue